É desse jeito que eu creio podcast. É desse jeito que eu creio podcast. Estamos chegando com o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Aqui você vai ouvir falar sobre fé, sobre teologia e muito mais. E para começar, nós trouxemos um convidado especial, amigo nosso do ministério, companheiro, ministro da palavra, pregador, presbítero da Assembleia de Deus de Cuiabá e região, reverendo José Vitor. A paz, seja bem-vindo. Pai Senhor Jesus, Caleb, é uma honra, um prazer estar com vocês aqui no podcast Desse Jeito que eu creio, e acredito que isso aqui vai servir para a edificação de muitos irmãos e vai ter muita relevância na capital, e é isso aí, estou aqui à disponibilidade dos irmãos para servir vocês nesta noite. Maravilha, é desse jeito que eu creio. É desse jeito que a gente crê. Aleluias. Zé, muita gente conhece, né? Deus tem soprado seu nome, graças a Deus, em alguns lugares, até fora do estado. Mas para quem não te conhece ainda, quem é José Vitor? José Victor Mastelari é um menino de origens humildes, cresceu aqui nesse reduto, nessa região, Pedra 90, e na minha adolescência eu tive a infelicidade de conhecer o mundo. A gente foi alvejado, né, pelos prazeres da carne. Agora há pouco a gente falava sobre as obras da carne, os frutos do Espírito. E dentro dessa ideia de conhecer o mundo, a curiosidade de um filho de uma mãe crente, assembleana, de um pai não crente, e uma estrutura que oscilava muito, o pai pende para um lado, a mãe para o outro. Nós acabamos nos desvencilhando na casa de Deus, e até próximo aos 23 anos eu estive longe. Conheci o mundo, muitas coisas do mundo, coisas quais eu não tenho prazer em falar, não quero falar agora. Sim. Mas aí um dia eu tive um encontro com Deus. Um dia de manhã minha mãe me acordou. Eu trabalhava nessa época de vigilante, trabalhava em serviço armado. E ela disse: o Espírito Santo mandou te levar na casa da tua tia. Minha tia é pastora de ministério, qual não é o nosso. E aí eu fui. Eu lembro que nesse dia tudo dava errado para eu chegar até lá. Fui subir no ônibus, eu tropeço, quase caio. Eu lembro que eu usava um chinelo chamado Kenner. Sim. Quase ele se arrebenta. Ele é bem, uma estrutura bem forte. E aí eu fui para casa da minha avó, a gente almoçou. E aí falou 2h da tarde. A minha tia mora até hoje, ela mora. Sim. É uma casa, e no terreno do lado eles construíram a igreja do Ministério Jesus da Libertação, um ministério bem conhecido até. É uma envergadura tal, aqui na nossa cidade. Ok. A igreja do lado, e a gente almoçou na casa da minha avó, nas 2 ruas para cima era a casa da minha tia. Eu tô indo, daqui a pouco você vai na frente. Eu lembro que me envolvi com algumas coisas, como eu já disse, não tenho prazer em falar. E quando eu saí na esquina, depois do almoço, a gente chegou pela manhã, a polícia me enquadrou na esquina. Onde você mora? Eu moro no Pedra 90. Como você sabe, nosso bairro é bem hostilizado pela distância do centro. Há anos atrás, o alto índice de criminalidade, homicídios e tal. Então, você está fazendo o que aqui? Ficou assustado? O que você está fazendo aqui? Você veio buscar droga? Você falou: não, aqui é a casa da minha avó, tem a casa da minha tia, uma igreja, vai ter uma oração lá agora. E eu lembro que nesse dia Jesus falou comigo assim a primeira vez, depois da minha idade adulta, da minha maturidade, de forma que as palavras em forma profética, Deus tomou minha tia em profecia, tocaram a minha alma, eu chorei, derramei muito. E naquele dia Deus me libertou de tudo, e desde aquele dia já fazem 9 anos, estou indo para 10 anos de caminhada, e eu tive um encontro com Deus, me lancei para isso aqui. Naquele dia você teve um impacto com a fé. Um impacto muito grande. E a partir daí você teve uma experiência sobrenatural. Isso. Com Jesus, que você conhecia através da sua família, mas você ainda não conhecia pessoalmente, de experiência. Só que a questão de ministrar a palavra não foi assim. Ok. Eu me apaixonei por Jesus. Ok. A partir daí você passou a viver uma vida nova. Eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero ouvir pregadores, eu quero ouvir Jesus, mas não tinha esse desejo de eu ser pregador, eu falar que eu queria no começo, que eu tinha essa vontade de falar: não, você vai pregar, eu quero aquilo. Não queria aquilo para mim. Não, antes de nós chegar nessa questão de você ministrar, ser o ministro da palavra, eu quero saber como que foi os primeiros dias de você experimentar essa vida nova, você se tornar realmente um alvo da graça, e a partir dali
você deixar que um ser sobrenatural fosse Cara, o comando na sua Foi vida? muito louco. Porque eu não queria ser assembleano, eu fui pra Casa da Benção. E aí eu conheci uns caras malucos que oravam em monte. E até hoje eu oro em monte por causa desses caras. E no monte que tem aqui... E a relação dos seus amigos que você tinha? Eu cortei de uma vez, né? Eu peguei chuteira, eu peguei... Isso depois que a gente pra Assembleia, peguei... Até porque você entendeu que era uma mudança radical. Eu dei tudo que eu tinha de roupas que eu usava, inclusive, porque Ok. eu vestia a roupa da religião no começo. Sim. Então, me ensinaram que eu tinha que dormir de calça e tal, aquela ideia louca. Você comprou a ideia, Eu você comprei se lançou. ideia, só que não foi ruim no começo pra mim. Sim, claro. Me alimentou, então não posso falar da casa que me deu pão. Eu glorifico a Deus porque isso tudo, homens de conduta, de caráter, me ensinaram isso. Mas eu envolvi com essa galera da oração. Então, com 15 dias que eu estava crente, com os irmãos da Casa da Bênção, fui basado com o Espírito Santo no monte, numa oração de fogo. O menino veio saltitando, correndo no meio, quando deu um tapa no meu peito, fala em línguas. Entrou algo no meu peito e eu comecei a falar em línguas e não parei mais, estou falando em línguas até hoje. Que bênção, maravilha. Então foi muito espiritual. Só que aí eu ia num outro ministério com um amigo nosso, congregava, e tinha um culto de fogo essa quinta-feira lá. Eles criam muito nos dons, eles eram até de certa forma meio místicos, né? Tinha papo pra isso agora. E lá Deus usou a pastora do ministério, falou que Deus ia me usar na palavra que eu deveria comer Bíblia. Então daquele dia em diante eu comecei a ler muita Bíblia. Eu lia 4 horas, 5 horas, eu lia muito. Eu trabalhava num serviço tranquilo de vigilante, que tinha um certo tempo de tranquilidade, então eu conseguia ler muita noite. E eu fui mergulhando nisso aqui. E eu fui conhecendo Deus através da palavra e da oração e do jejum. E sendo impactado nos cultos, Deus dava alguém para falar comigo. E eu fui crendo, eu me ancorei nisso. Eu segurei essa palavra. Várias promessas. Muitas. Em relação à sua vida ministerial. Muitas. Você chegou a... Nas primeiras promessas, primeiras pessoas que foram usadas por Deus, você chegou a duvidar? Acho que isso aí tudo, né? Porque você chegou a perceber que o conteúdo da promessa estava muito longe da realidade que você estava inserido? Pô, morava numa casinha de madeira lá no voluntário. Você vai pregar para as nações? Não, eu não, pô. Tá longe da minha realidade. Você vai andar esse Brasil, você vai andar esse estado, você vai ser obreiro. E eu não sabia nem falar direito, eu nunca tinha ouvido nenhum pregador. É diferente do cara que já teve contato com mensagem, ouve mensageiro. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Uma vez com 12 anos eu li o capítulo 1 do Gênesis. No princípio criou Deus, aí uma irmã passou e falou: tá lendo Bíblia? Eu fiquei com vergonha e nunca mais peguei na Bíblia. Totalmente contra a lógica. Totalmente contra a lógica. Maravilha. A partir de quando você percebeu que chegou a hora na questão da mensagem pregada? Foi depois do falecimento da minha mãe, que eu entendi que chegava a hora de... Até lá você recebia algumas oportunidades. Ali eu já pregava muito, ali eu já pregava bastante. Eu entendi quando chegou a hora, entendi o que você falou agora, pergunta, em maio de 2019. Deus me deu um sonho, eu me via em muitos cartazes. Eu orava em 3 períodos, manhã, tarde e noite, a oração dos jovens à noite. E eu era muito ativo na mocidade local, e você sabe disso. E numa oração de tarde, Deus falou comigo: esse ano eu solto teu nome nessa cidade. Em maio de 2019 eu preguei na primeira festa de novos convertidos, no Novo Horizonte, setor 2. E foi uma bênção, Deus me levou naquele culto. Então comecei a pregar em muitas festas, não parei mais. Comecei a viajar naquele ano, comecei a andar ao Mato Grosso. E aí, o ano seguinte teve uma pandemia mundial, deu uma parada, mas aí eu fiz cultos nas casas, não parei. Eu usei o que o céu me deu. 2021 voltei a viajar. 2019 já tinha andado de avião, tinha conhecido outros estados. E aí não parei mais. E cada vez mais eu tenho conhecido novos lugares. Só que assim, depois do falecimento da minha mãe, eu entendi que ali o meu cordão umbilical tinha sido cortado e era a hora mesmo de decolar. E eu tive uma entrega maior, né? Eu entendi que eu tive uma entrega maior. E foi quando Deus começou a fazer de forma mais excelente o que já estava em mim e começou a colocar mais para fora. Que maravilha. Zé Vitor, deixa eu perguntar para você. Você hoje é uma referência para a juventude, Deus tem né? feito isso. Porque você tem estado em várias cidades do estado, fora do estado, né? E o que acontece? Eu queria que você falasse para o jovem, né? Porque existe um grande ataque contra a vida do jovem cristão em relação ao mundo moderno que nós vivemos hoje. Qual que é o conselho que você dá
para aquele jovem que vive sobre promessas, mas que tem dificuldade em caminhar, em ler Bíblia, em orar, em se dedicar ao ministério? Cara, quer que eu fale a verdade para Sim, vocês? Eu luto contra isso até hoje. Uhum. É decisão diária, ler isso aqui. Não tem um segredo. Não tem um segredo, é renunciar. É fazer igual Pedro. Eu lembrei de um texto de Paulo agora. Pro José Victor hoje é mais fácil as pessoas olharem e falar: o José Victor ele vai estourar, sim. Ele vai. Pô, eu já prego em muita cidade, eu já tenho. Eu vou em 3 estados daqui uns dias diferentes. Graças a Deus. Eu vou em muitas cidades já, eu tenho agenda para até novembro. É mais fácil acreditar, mas ainda continuo lutando pra gente continuar mantendo, né? Eu ouvi um pregador dizer que o voo às vezes é difícil, mas permanecer voando é muito mais difícil do que alçar esse voo. Eu lembrei de um texto, quando você formulou a pergunta, de Romanos. Abraão creu contra a esperança. E isso foi lhe imputado como justiça e foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A gente não tem esperança, às vezes. E o que era a esperança de Abraão? O Isaac. O que é Isaac? Isaac é esse iPhone aqui. Se Isaac é esse iPhone, Deus estava mandando Abraão pregar o Isaac e quebrar. Mas é através do Isaac que ia entrar uma mensagem para ele alcançar a promessa. Abraão, pega o iPhone e quebra. Porque eu vou te dar uma nação mesmo você quebrando, porque eu quero de volta aquilo que eu te deu. E a esperança dele era dele ter o iPhone. Quando ele alcançou o iPhone, Deus pediu o iPhone de volta. Ele deu, ele criou com esperança. O escritor de Hebreus diz que ele cria que Deus traria Isaac de volta do mundo dos mortos. A fé de Abraão era essa aqui: eu vou pegar Isaac, vou amarrar em cima da lenha, em cima do altar, vou despedaçar, vou queimar, vai virar cinza. Depois que virar cinza, o fogo apagar, eu me ajoelho no meio da cinza e Isaac volta pro meu braço. Esse é o nível de fé de Abraão: crer contra esperança. Você não tem família, você não tem padrinho, você não tem indicação, você não tem um nome, você é analfabeto, não sabe falar, não tem boa oratória, mas continua crendo, renunciando e buscando aqui. Crer contra a esperança. Crer sem nenhuma perspectiva. Né, visualmente, humanamente falando. E isso vai desencadeando as outras coisas. O mundo espiritual é tangível. É tangível. É tangível. Nossa, que legal. E o seu testemunho é um testemunho de bênção. Existem alguns textos que me confrontam, Zé. Por exemplo? José Victor. Por exemplo, Ezequiel 37. Sim. Eu vejo Ezequiel 37, Deus aparecendo ao profeta e conduzindo ao profeta ao deserto, né? Ao vale de ossos secos. Ao vale de ossos secos. Então, outro texto semelhante, Mateus capítulo 4, né? Jesus, após ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito desceu e levou Jesus ao deserto, com um propósito. Qual o propósito? Ser tentado pelo diabo. Como que você vê essa relação entre a pessoa estar no centro da vontade de Deus, estar posicionada em Deus, ser conduzido por Deus, no caso aqui de Jesus pelo Espírito, no caso de Ezequiel o profeta pelo Espírito, ser conduzido por Deus, mas ser conduzido por um lugar não é favorável, de caos, um lugar que não é favorável. Como que você vê essa relação de entendimento, onde nós podemos encontrar o ponto de equilíbrio de fé para entendermos essa dinâmica, para nós não se decepcionar na fé, isso em relação a ser um cristão e isso em relação a ser um ministro? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo já falou sobre isso, está resumido. Porque Jesus não foi para o deserto para mostrar que ele era mais forte que ninguém. O texto é bem claro: foi levado pelo Espírito para ser tentado. Para mostrar então, sua força. Nem sempre que eu esteja no centro da vontade de Deus, eu vou estar em lugares favoráveis. Nem sempre. Mas mostrou o quanto era resiliente. Levou para ser tentado. Era uma maneira também de forjar, no caso de Ezequiel, o profeta, no caso de Jesus, forjar Jesus para uma missão. Sim, e começou a jejuar. Jesus foi levado para ser tentado, só que o diabo não veio no primeiro dia. Ele veio depois de 40. Depois de 40. O pastor Marcos Feliciano disse que o diabo é paciente. Nosso inimigo é paciente. Ele não tem pressa de nos abater. Então, como não vem no primeiro dia, ele está esperando fragilidade em Jesus. Então, o diabo é o dia mau. Ele começou a jejuar e orar.
Então eu tenho uma pergunta: enquanto o dia mal não chega, você está fazendo o quê? Exatamente. Jesus estava se preparando para o dia mal. Eu lembrei de uma frase que a gente fala, né? Não é pregar para orar, né? Orar. Não é pregar para orar. Não, é pregar porque você já ora. Né? Pregar porque já ora. É uma vida, né? De maturidade. E sobre Ezequiel, de cunho teológico ali, tem uma representatividade de a espiritualidade de Israel, sequíssima, a monarquia, os reis não tinham contato com Deus, não eram reis que temiam a Deus, o poder bélico, não tinham um exército, o poder monetário eles não tinham, como nação não existia, tanto é que eles estavam dentro de um cativeiro. Então Ezequiel está no monte, a mão de Deus leva ele dentro de um deserto, dentro de um vale, o deserto é Jesus, dentro de um vale, e ele começa a andar, né? Eram muito numerosos, porém estavam sequíssimos. Qual é o quantitativo? É muito. Sim, muito. Né? Mas qual a qualidade? Baixa. O quantitativo é alto, mas a qualidade é baixa. Está ensinando lições para Ezequiel. O que adianta a gente ter muito, mas com pouca qualidade? Igrejas lotadas, mas com pouca espiritualidade. Muitos pregadores, mas com pouco caráter. Muito dinheiro, mas com pouca fé naquele que te deu o dinheiro, a condição ou a vida, para você, quem sabe, ofertar esse dinheiro, e a avareza está dentro do teu coração. Não adianta a gente ter muita qualidade, mas muito quantitativo, muito número, mas com qualidade baixa. Às vezes é melhor a gente estar numa casa pequena com muita qualidade do que estar numa casa grande com pouca qualidade. Então tem muitas lições em Ezequiel, tem muitas lições em Mateus 4 de Jesus, e Deus quer ensinar lições pra gente. Agora, sobre os lugares desfavoráveis, Jesus nasceu numa manjedoura. Exatamente. O céu nunca olhou para palácio. Que legal. Davi estava num pasto. O céu é totalmente na lógica humana, contra a lógica Moisés nasceu em um contexto de decreto de morte. Decreto de morte. E por aí vai, né? Por aí vai. Zé, qual que é o maior desafio? Eu gosto dessa pergunta. Eu já fiz para você ela e vou fazer de novo. Qual que é o maior desafio de um pregador hoje, nos dias de hoje, de um ministro que leva a palavra? Continuar. Para mim tem sido isso. Continuar não. É porque é o seguinte, você vive oscilações. Não é porque você vai a alguns lugares, você tem um certo tipo de relevância, que estou em tudo bem, porque é guerra todo dia. É luta. Continuar o voo. E diferente da vida secular, a vida cristã, a gente tem que se abastecer em alto ar. No ar que se abastece, você não para abastecer. Se você parar para abastecer, você pode perder alguma coisa, você pode... Então você tem que continuar fazendo o que Deus quer. Porque se você for olhar para as situações, para os problemas que a gente tem na igreja, igual muita gente vai em podcast falar dos problemas da igreja, se a gente for olhar para os homens que falharam, se a gente for olhar para o dinheiro que sumiu, que a gente sabe para onde foi, se a gente for questionar essas coisas, não vai continuar. Você tem que continuar fazendo o que Deus quer. Eu sempre coloco isso no meu coração. Eu tenho que olhar para Jesus e fazer o que Ele quer de mim. Entendeu? E quando eu falhar, não me entregar ao fracasso. Levantar, sacudir a poeira e continuar. Até o fim da minha caminhada, né? Maravilha. Continuar tem sido difícil, mas necessário. Exatamente. O pregador, ele prega aquilo que ele vive, ou ele tem que viver para depois pregar? Muitas vezes você vai pregar primeiro e viver depois. Vai pregar primeiro. Até porque, como a palavra de Deus, ela é confronto, às vezes ela nos leva a esse ponto de reflexão e ela corta para lá e corta para cá. Mano, eu já preguei mensagem que horas depois eu tive que viver ela. E aí o Espírito Santo aparece e fala, chegou a hora. Isso, cara. Eu acabei de pregar isso, mano, e agora está vindo sobre mim. É sua vez. Tem uma mensagem das mandrágoras que eu prego, eu não gosto de pregá-la. Eu preguei na Uma Década de 2023, tem no YouTube, como diácono ainda, solteiro, como estou ainda solteiro, caso no começo do ano, no próximo ano. E todas as vezes que eu ministrei essa mensagem na cidade ou fora da cidade, no máximo um espaço de 15 dias depois, vinha um combate nesse campo espiritual chamado mente.
Eu Verdade. vivia isso, depois eu sentia que esse combate era por causa daquela mensagem, que é uma mensagem de confronto, conserto e arrebatamento. É como se você mexesse Você no mexesse reino numa das área. trevas, É né? exatamente isso. Houvesse alguma manifestação. Você tange algo ali que deixa o mundo espiritual agitado. Maravilha. Zé, vamos falar de projeto. Qual Vamos que é falar. os projetos futuros? Você tem muita coisa agendada aí para frente. Enfim, Deus seja louvado pela sua vida. Você é alvo de promessas, da qual eu já vivenciei, já pude ver, né? Através da senhora sua mãe. Glória a Deus. Né? Você é alvo de promessa de Deus. Mas, né, vem projeto aí pela frente, né? Tem um livro que está a caminho. Estamos redigindo um livro, As Mandrágoras da Vida, da mensagem. Tá. Qual que seria o conteúdo desse livro? Posso falar de um projeto antes? Sim, o mais claro. Café Jovem, que dá o sentido de com a fé jovem. Já tivemos a primeira edição. Nós não somos nenhum tipo de braço religioso ou assembleano, mas somente um projeto social que quer trazer para a sociedade, para todos os jovens, Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Exatamente. Eu passou, mas como você lembrou do Café Jovem, eu tinha em mente que o Café Jovem era algo relacionado à alimentação. Não é só. E aí, assim, desviando, fazendo dois links, o alimento físico e o alimento espiritual. É um compêndio, né? Mas o Café Jovem é um evento. É um evento. Um evento. E a gente fez a primeira edição numa casa, porque a gente quer mais acesso ao público, que tem dificuldade em entrar em templos. E nós congregamos em um templo que muitos têm um certo constrangimento, porque às vezes querem ir com o boné, não querem tirar o brinco. Você quer alcançar um público diferente. Quero alcançar um público diferente. Mas sobre o livro a gente está escrevendo, é o meu primeiro livro, eu tive muito desafio para começá-lo. Pedi instruções de muitos pastores que já são escritores. Falei com alguns pastores de nível nacional. Como é que você começou? Como é que foi e tal? E fui pegando ali e comecei a escrever. Eu escrevi 2 capítulos até aqui. Eu dei uma parada por causa de correrias, agenda, coisas da vida. E eu acho que isso é normal e é o primeiro, é um grande desafio, mas estou voltando ao foco agora. E acredito que até o meio do ano a gente já manda para a editora. Tem um amigo, um contato de Brasília, que está mexendo com essa parte burocrática para a gente. Mas fica de olho aí, As Mandrágoras da Vida. Tem um teor bem forte. Né? Maravilha. E quando você lançar ele, eu quero que você volte aqui. Você vem? A gente vai voltar aqui. Vamos lançar ele aqui para a galera estar antenada nesse trabalho bonito que Deus vai te entregar, né? Zé, quero agradecer. Obrigado por estar estreando comigo, né? Top. É desse jeito que eu creio. É um projeto que está nascendo hoje, né? Eu conto aí com o apoio de amigos, parceiros, né? O meu amigo produtor aqui do estúdio, Dalmir Ferreira, um parceirão. Dalmir Ferreira tá na produção. Dalmir Ferreira. Dalmir Ferreira, ele é dono da TV Comunitária de Cuiabá, dono dos estúdios, um cara experiente. E nós vamos avançar. Nós vamos alcançar muitas vidas, Zé, de um jeito diferente, conversando, batendo um papo e falando de experiência de vida, de fé, tá? E eu quero contar com você para esse projeto continuar. Estamos fechados. Adiante. É muito bom falar sobre Jesus, né? Sobre fé. E que o Espírito Santo de Deus, meu irmão, venha te usar cada dia mais. Porque você é uma referência para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que já eram, né? E a gente se inspira em você, né? Porque o cara que já está na fé e olha pro Zé, irmão, o Zé chegou agora, né? Poxa, e alcançou funções ministeriais improváveis. Para alguém solteiro. Você vê que não tem somente uma organização convencional, não. Existe uma orientação de Deus. Existe uma orientação à vontade divina. E é isso que a gente crê e é desse jeito que a gente crê. Ok? Eu me sinto honrado por fazer parte dessa primeira edição, que eu consiga voltar aqui da próxima vez com o meu livro em mãos e que vocês sejam abençoados, que isso aqui tem um crescimento muito grande. E aos jovens dessa geração uma mensagem: não vale a pena trocar a palavra Jesus por suas promessas.
O caminho é mais difícil, mas é prazeroso, prazeroso. no final a recompensa. É O eterno. prazer da carne é mais rápido, mais fácil, mas depois o arrependimento é dolorido. É dolorido. Como Jonas, né? Jonas desobedeceu a Deus. Uhum. Por causa de Jonas, Deus mandou um vento no mar, não no barco. Ele desceu a um porto e saíram várias embarcações naquele dia, porque um porto é assim. Então, por causa de Jonas, outras embarcações estão sofrendo tempestade. Se Deus não manda um vento só no barco, seria vento, mas se manda no mar é tempestade. Então Deus, quando Ele quer tratar com um profeta rebelde, ou quando tem uma chamada para liberar uma palavra, Ele nunca vai usar vento, Ele vai usar tempestade. Meu Deus. O que a gente faz com bagagens? A gente usa lá na frente. Quantas vezes que eu vou viajar, eu faço uma bagagem, eu coloco no carro, ou no ônibus, ou no avião. E essa bagagem eu vou usar lá na frente, um terno, uma roupa, né? E eles estão jogando as bagagens fora por causa do Jonas, né? Então, a rebeldia de Jonas está fazendo a gente perder coisas que eles precisariam lá na frente. Exato. Então, por causa de um profeta, pessoas estão sofrendo danos. Um filho que sai da igreja, não volta mais para a igreja, uma filha que perde a pureza, um filho que entra no caminho das drogas, tem que viver em clínica, um casamento que acaba, não volta mais, alguém que se desvia por causa de uma palavra, por causa de um ato e algo que se despedaça. E se tem bagagens que caem no oceano agitado e é difícil recuperar, essas que recuperam são difíceis de recuperar. Imagina as que afundam. Exato. A gente não recupera mais. Então, por causa do Jonas, que não está obedecendo, tem gente perdendo coisas que precisariam lá na frente. E aí Jonas fala: a culpa é minha, me lança no fundo desse mar, ou nesse mar agitado, que vai cessar isso aqui. Não, se Jonas muda a ideia, não, eu preciso ir para Nínive, mude a rota. Mude a rota. Ele está achando que vai morrer, ele se lançou para a morte. Sim. Ele está achando que vai morrer, mas ele chegou no destino final do mesmo jeito, porque Deus deparou um grande peixe. O que é deparar? Fazer aparecer do nada. Do nada. Deus pegou um peixe de outra parte do oceano e tragou o Jonas. De certa forma foi livramento, porque a gente não sabe se Jonas saberia nadar ou se ele sobreviveria em águas revoltas. E você acha que essa decisão dele pular é um conflito pessoal? É pessoal. Ele está se lançando para a morte. Só que ele chegou do mesmo jeito, mas chegou por baixo. Claro. Se ele entra em si e fala: gente, muda a rota que a tempestade para agora, ele chegaria do mesmo jeito, desembarcaria bonitinho com a sua bagagem na praia. Até porque o alvo era aquele destino. Então eu tenho uma palavra para alguém: mude a rota, porque você vai chegar do mesmo jeito onde Deus quer que você chegue. Glória a Deus. Aí você escolhe se você quer chegar por cima ou se você quer chegar por baixo, todo quebrado. Mude a rota. Amém. Glória a Deus. Zé, Deus abençoe, muito obrigado. O podcast é desse jeito que eu creio, precisa de você. Compartilhe a nossa programação, acione o sininho, vai e se inscreva no nosso canal. Olha aí. Se inscreva no nosso canal é novo, ok? E ajude a gente, compartilha para esse vídeo, para esse podcast alcançar muito mais gente, ok? Que Deus abençoe, é desse jeito que eu creio. Deus abençoe você, desse jeito que eu creio. Tamo junto. Valeu.